Bem, entramos agora na terceira parte deste bloco de videoaulas sobre bases de dados relacionais aplicadas à gestão de recursos florestais. Nesta terceira parte, iremos então criar a base de dados propriamente dita dentro de um sistema gestor de dados. Iremos alimentar essa base de dados para que depois, na quarta e última parte deste bloco de videoaulas, possamos fazer alguns exercícios de consulta a essa base usando sentenças SQL. Para começarmos o processo de criação das bases, da base de dados, das respectivas tabelas, etc., nós vamos seguir o roteiro proposto na nossa apostila e usaremos como software que irá ilustrar o processo de criação dessa base de dados o sistema Access da Microsoft. A versão do Access que estou usando é a versão que vem no pacote Office 2013. Ao abrirmos o Access, o sistema nos pede para que criemos ou abramos uma base de dados já existente. Nós vamos abrir uma nova base de dados. Todos os procedimentos de criação das tabelas e da própria base de dados será feita em SQL. Portanto, nós vamos ignorar a interface que o Access nos oferece, fechando a tabela inicial que ele nos apresenta e indo direto para o ambiente de edição de comandos SQL. Esse ambiente de edição fica debaixo da aba Criar, Desenho da consulta. Fechem essa primeira janela e entrem no modo de exibição SQL. Aqui temos então uma tela que nos permite digitar as sentenças SQL, que por sua vez produzirão os resultados que iremos acompanhar ao longo da aula. O nosso primeiro procedimento será criar a tabela Fazenda, já com a chave primária prevista no nosso desenho. Para isso, então, eu apago o texto já oferecido pelo Access e da nossa apostila eu copio a sentença número 4.7, que me permite criar a tabela com as chaves. Ao copiar, esse número 4.7 aparece aqui também. É bom deletar, porque senão ele causa um problema na hora de executar essa sentença. O comando SQL aqui diz: crie a tabela Fazenda, onde o primeiro campo se chama Code Fazenda, é um campo do tipo auto-increment, quer dizer, ele terá ali dentro um número inteiro, e esse número inteiro automaticamente é aumentado em uma unidade cada vez que eu acrescento um registro. O aumento automático desse valor é feito pelo próprio sistema. Este comando constraint e este nome diz que eu tenho aqui uma chave primária e eu dei nome a essa chave primária, dá-se um nome a essa chave para que o sistema armazene todos os relacionamentos que estão sendo criados quando da criação da tabela. O segundo campo é uma descrição da fazenda e esse é um campo que contém caracteres, nesse caso limitado a 50 caracteres, variável do tipo caractere, varchar 50. Se executarmos esse comando, vemos aqui já a criação de uma nova tabela imediatamente após a execução do comando. O comando é executado quando eu aciono o módulo ou o ícone executar aqui em cima. Podemos repetir esse procedimento mais duas vezes para a criação das tabelas região e distrito. Copio o comando SQL de criação da tabela região, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, tirando aqui o 4,8, que é o 4.8, que identifica na nossa apostila o comando SQL que cria uma tabela região, e verificando se os demais linhas estão corretas. Não se esqueçam sempre do ponto e vírgula no final da expressão. Ao executar esse novo comando, temos aqui a tabela região sendo criada. Fiz o mesmo procedimento de cópia do comando de criação de tabela distrito para dentro da janela de edição de comandos SQL, executo e temos aqui a
tabela distrito sendo criada. Então já criamos aí com 3 comandos SQL as tabelas distrito, fazenda e região, cada uma delas com a sua chave primária já definida. Iremos proceder agora à criação da relação entre essas entidades. Esse procedimento exige a criação dentro de cada uma das tabelas dos códigos que irão, ou do campo código que irá ser usado para estabelecer a relação. Tomando como exemplo a tabela fazenda, precisamos incluir na tabela fazenda, através do comando de alteração de uma tabela, um novo campo. Vamos copiar então esse comando SQL para dentro da nossa tela de edição de comandos SQL, que por sua vez fará a ponte entre a entidade fazenda e a entidade distrito. Código de distrito irá identificar então em que distrito essa fazenda está localizada. Executamos o comando e não vemos nenhum tipo de resultado aparente aqui, ou não aparece nenhuma resposta do sistema. Mas é garantido que esse comando foi executado e a alteração na tabela fazenda foi concluída, foi feita com sucesso. Fazemos o mesmo agora para a tabela distrito. Estamos alterando a tabela distrito, acrescentando o campo code região, também uma variável do tipo inteiro, com a relação entre esta tabela distrito e região, feita através desse campo code região. Executar e a mudança ou alteração foi concluída. Esses 2 comandos permitiram então que a tabela região fique conectada à tabela distrito através do campo code região. Lembre-se que esse code região foi incluído através deste comando, o campo code região foi incluído na tabela distrito. Assim como fizemos para a tabela fazenda, quando incluímos o campo code distrito para que esta relação entre as duas pudesse ser estabelecida. Os comandos permitiram então definir uma chave externa. Vamos rapidamente agora criar as demais tabelas. A execução destes 3 comandos create do SQL nos permitiram criar a tabela topografia, microclima e solo. Os campos de cada uma dessas tabelas são, para a tabela topografia, código de topografia, também do tipo autoincremento, e é a chave primária dessa tabela, com uma descrição para esse tipo de topografia através de uma variável que comporta até 50 caracteres. De forma semelhante, code micro para a tabela micro, com a descrição de microclima, e code solo para a tabela solo, com uma descrição do tipo de solo. A criação da tabela talhão envolve um número maior de atributos ou campos dessa tabela. Nós vamos criar aqui o ID talhão, será a chave primária dessa tabela. O ID talhão identifica através de um número o talhão, ele é único e por isso ele precisa ter uma chave primária associada com esse campo. Um código fazenda para que eu possa estabelecer a relação depois entre fazenda e talhão. O outro campo aqui é uma variável do tipo caractere, de até 5 caracteres. Um campo numérico para guardar a área desse talhão. Um campo numérico para guardar o tipo de sítio. Um campo numérico para guardar a distância desse talhão até a fábrica, por exemplo. E depois mais 3 campos, code topo, code micro e code solo, que são chaves externas para as respectivas entidades ou tabelas topografia, microclima e solo. Existe então uma chave externa, onde ao colocarmos um número em code topo, esse número tem que nos referenciar dentro da tabela topografia um único tipo de topografia. Então aqui nós iremos dizer que neste talhão prevalece uma determinada topografia criada ou definida dentro da tabela topografia. Da mesma forma, microclima, uma chave externa para microclima. Temos que, uma vez definido aqui no campo code micro, um valor para o talhão, esse valor deve corresponder a um dos valores ou um dos microclimas definidos na tabela microclima. E, finalmente, uma chave externa para solo, que da mesma forma nos diz que se definirmos um código para solo aqui, esse código se referencia a um único valor definido dentro da tabela solo.
O resultado desses comandos SQL é a formação de um pedaço já da nossa base de dados, com as tabelas ainda vazias, mas com as suas colunas já definidas, chaves primárias definidas e relacionamento entre essas entidades definidas. Podemos ver esse mesmo esquema, esse diagrama no Access. O Access tem uma ferramenta que nos permite ver se o que criamos foi de fato implementado. Para termos acesso a esse diagrama, nós clicamos em Ferramentas de Bancos de Dados e na opção Relações. Mas antes de elaborarmos o diagrama aqui no Access, não nos esqueçamos de rodar o comando de criação da tabela talhão. Aqui está a tabela talhão criada. Podemos então agora chamar a ferramenta, o menu Ferramentas de Bancos de Dados, a opção Relações. Vemos então que, definida uma região, um código de região para um determinado distrito, esse código é único na tabela região. Definido um código de distrito dentro da entidade fazenda, esse código é único na tabela distrito. E definido um código de fazenda na entidade talhão, esse código é único também na entidade fazenda. De forma inversa, podemos dizer que uma região tem muitos distritos, um distrito pode ter muitas fazendas e uma fazenda pode ter muitos talhões. As chaves primárias aparecem identificadas com uma chavinha do lado do campo chave primária e, da mesma forma que temos chaves primárias para a definição de topografias, microclimas e solos, mas uma vez definido um código de topografia, esse código é único aqui na tabela de topografia. Microclima, código é único na tabela de microclima e código de solo, ele é único aqui na tabela de solo. Precisamos garantir que não sejam incluídos talhões com o mesmo par código de fazenda, código talhão. Para isso, a gente vai usar o artifício de definição de um índice único para esses dois campos na tabela talhão. E a sentença é definida aqui no comando 418 da nossa apostila. Então, nós vamos copiar esse comando. Podemos, então, agora executar esse comando. Nós podemos verificar se esse índice único foi criado, clicando duas vezes em talhão, pedindo para que ele nos exiba o modo desenho de propriedades da tabela. E aqui na lista de índices, esse índice que acabamos de criar, e a ele demos o nome de INDO talhão, índice único do talhão. INDO talhão agora associa os dois campos, COD fazenda e COD talhão, tem que aparecer de forma crescente e sempre únicos. Criaremos agora as demais entidades do grupo de entidades do tipo evento. Depois de criada, então, a entidade MatGen, uma entidade ainda do tipo objeto, criamos a primeira entidade do tipo evento, que nós definimos como ciclo. Reparem aqui que existem duas chaves externas para ciclo. Uma vez definido um número de talhão, esse talhão é único e definido um código de material genético, esse material genético também será único na tabela material genético. Definimos para essa tabela ciclo uma chave primária composta. Ela tem dois campos que funcionam como chave dessa tabela. Então, será o par talhão-ciclo que define a unicidade e a integridade da tabela. A tabela do tipo evento rotação também foi criada com as respectivas chaves. A chave primária é também uma chave composta, nesse caso, inclusive, envolvendo 3 campos. Só pode existir um único registro citando talhão, ciclo e rotação. A chave estrangeira, ou chave secundária, chave estrangeira nesse caso, ela é composta também. O par de valores ID talhão ciclo é único na tabela ciclo.
O resultado dessas definições até agora é o nosso módulo cadastro completamente definido, com todas as suas relações, chaves primárias e índices. Podemos conferir se o diagrama que o Access nos oferece expressa as mesmas condições apresentadas nessa figura. Ferramentas de banco de dados, relações. Pedimos aqui para que ele mostre todas as relações novamente, garantindo assim que tudo que foi definido até agora aparece no nosso diagrama. E como desejávamos aqui, podemos ver as diferentes atualizações feitas, já implementadas aqui no nosso diagrama. De uma forma equivalente, então, temos no Access o mesmo diagrama com as mesmas relações. Iremos rapidamente agora criar as tabelas do módulo inventário. Depois de executados os comandos de criação da tabela parcela, da tabela equipe, da tabela nota, tabela medição e tabela árvore, essas entidades necessárias para a criação do módulo inventário ficam então concluídas. E o resultado no nosso diagrama deve ser algo semelhante ao apresentado na apostila. Vamos conferir. Então eu tenho aqui a tabela árvore, eu tenho a tabela medição, eu tenho a tabela parcela e a tabela equipe e nota como definidos no diagrama da apostila. O mesmo resultado. A última etapa agora, para completar a criação de toda a estrutura da base de dados que usaremos como modelo para estas videoaulas, envolve a criação da tabela que faz a integração entre os módulos inventário e cadastro. A essa tabela demos o nome invecada e aqui está o comando de criação dessa tabela. Executamos o comando, a tabela invecada aparece aqui definida e ao conferirmos se ela foi criada no nosso diagrama, e a invecada aparece aqui definida da forma como esperávamos, vinculada à nossa tabela rotação que é uma tabela do módulo cadastro, e parcela, que é uma entidade do módulo inventário. E assim concluímos a construção, a definição de todas as entidades, índices e chaves primárias necessárias para que uma base de dados relacional útil para a gestão de recursos florestais fosse produzida. Vamos para uma pausa agora e um teste de assimilação de conceitos.